Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós iremos falar sobre progressão geométrica, a nossa conhecida PG. Dando uma visão geral acerca do conteúdo, nós temos que uma progressão geométrica nada mais é do que uma sucessão ou sequência de números com uma lógica ou lei de formação. Essa lei de formação é basicamente o seguinte, ó. O termo sucessor ele é igual ao termo antecessor multiplicado por uma razão. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa sequência. Qual que é a lei de formação dessa sequência? Observe que aqui eu tenho 4, e aqui eu tenho 8 e aqui o 16. Aqui nós podemos ver que 4 vezes 2 é igual a 8, 8 vezes 2 é igual a 16. Agora, se eu pego 16 vezes 2, eu obtenho aqui 32. Agora, se eu pego aqui o 32 vezes 2, eu obtenho aqui o 64. Então, observe que a lei de formação aqui para essa progressão é que o termo posterior é igual ao antecessor multiplicado por um número constante, que aqui é conhecido como razão. Escrevendo aqui de forma melhor, nós temos que o valor dessa razão é 2. E isso é a definição aqui de uma progressão geométrica, em que se eu fosse considerar o termo AN mais 1 igual a 8 e o termo AN igual a 4, eu tenho que a razão, aqui eu vou chamar de R, mas muitos livros eles chamam a razão de Q, quando se trata de progressão geométrica, mas a razão é igual ao termo AN mais 1 sobre o termo AN, que é igual a 8 dividido por 4, que aqui no caso a razão é igual a 2. Ótimo? E assim você pode escolher qualquer par de números aí que estão adjacentes, como por exemplo 36 dividido por 16, que também é igual a 2, né? Ou 64 dividido por 32, que também é igual a 2. No caso que eu tenho aqui, essa progressão geométrica, ela é uma sequência finita, né? Então ela tem fim. No caso aqui termina em 64. Mas ela também pode ser infinita, né? Eu poderia ter aqui o 4, 8, 16. Aqui já dá para eu ver a lei de formação, em que a razão é igual a 2. E aqui eu poderia só colocar aqui reticências, indicando que essa progressão geométrica ela não tem fim. Então vamos ver aqui outra forma de apresentar os termos da progressão geométrica. Supondo que esse aqui é o primeiro termo, então nós iríamos chamar isso aqui de A1. Já o segundo termo nós iríamos chamar de A2. O terceiro termo de A3, A4, A5, A6 e assim por diante. Aqui nós temos o termo que é A5, né? Então essa é outra forma aqui de apresentar aqui, de forma geral, os termos de uma progressão geométrica. Indicando aqui a relação entre esses termos, para nós obtermos aqui o termo enésimo de uma PG, pelo fato de que, quando nós estamos estudando progressão geométrica, o objetivo é duplo. O primeiro objetivo é encontrar o termo geral. Já o segundo objetivo é encontrar a soma dos termos de uma PG. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma progressão geométrica, mas eu quero saber quantos que é a soma. Por exemplo, 4 mais 8 mais 16 mais 32 mais 64. Né? Aqui, como eu tenho somente 5 termos, é fácil, né? Basta apenas eu pegar uma calculadora e ir lá e digitar os valores e calcular. Mas supondo que você tenha aí 300 termos, 1000 termos, então seria interessante você criar aí uma maneira de você ver aí como é a soma desse termo dessa PG. E é isso que nós vamos ver. Então vamos lá, primeiro objetivo, que é calcular o termo enésimo de uma PG, também conhecido como termo geral. Vamos ver aqui a lei de formação, o que, que elas nos falam. Aqui eu tenho o termo A1, né? Mas vamos começar aqui do termo A2. O termo A2 ele é igual a A1 vezes R, né? Que é a razão. Como nós vimos, a razão aqui é 2. Então A1 é 4 vezes 2, aí aqui eu tenho R. Já o termo A3, ele é o termo A3, que é o 16, ele é o termo A2, que é o 8, né? Anotar aqui direitinho. Ele é o termo A2 vezes uma razão. Mas o termo A2, como nós vimos aqui anteriormente, A2 é igual a A1 vezes R. Colocando aqui em evidência, A1 vezes R R vezes R é R ao quadrado. Logo, o A3 ele é igual a 1 vezes R quadrado. Agora, observando aqui o A4, que é esse termo,
ele é o termo anterior, que é o A3, vezes uma razão. O termo A3, como nós vimos anteriormente aqui, ele é igual a A1 vezes 2R. Colocando aqui a evidência A1 vezes 2R, vezes R, o termo A4, ele é igual a A1 vezes R ao cubo. Observando agora aqui o termo A5, nós temos que o termo A5, ele é o termo anterior, que é o A4, vezes uma razão, como mostrado aqui. Só que o termo A4, como nós vimos aqui anteriormente, ele é igual a 1 vezes R ao cubo. Assim, nós temos que o termo A5 é igual a 1 vezes R ao cubo vezes R, que é igual a 1 vezes R à quarta potência. Aqui eu acredito que já dá para a gente ver um padrão de formação aqui desses números. Lembrando que o interessante quando você está estudando aí uma progressão geométrica ou progressão aritmética é deixar tudo em razão do primeiro termo, que é o A1, e da razão. E aqui nós já fizemos isso. Nós temos que o termo A5, eu vou chamar esse 5 aqui de N, ele é igual ao primeiro termo, vezes, né, o termo anterior. R, se o atual é N, que é igual a 5, o anterior é o quê? É N menos 1, que é o 4. Né? Dessa forma aqui, nós temos aí a equação para o termo geral aí da progressão geométrica. Assim, o termo geral da progressão geométrica é igual a N, que é igual a 1, vezes a razão, vezes N menos 1. Como eu falei, pode aparecer também como o termo geral é igual a A1 vezes a razão, que muitas vezes aparece como Q, N menos 1. Mas aí é só questão de notação mesmo. Então vamos fazer aqui para, por exemplo, esse número aqui, 64. Né? 64, como você pode ver aqui, é o quê? Aqui é o termo A1, aqui é A2, A3, A4 e A5. Então eu quero calcular aqui o A5, que é igual a A1. A1 é igual a 4. A razão é o quê? É 8 dividido por 4, vezes a razão, que é igual a 2, vezes o número de termo, que aqui eu quero o quinto termo, 5 menos 1. Observe que A5 é igual a 4 vezes 2 a quarta. A5 é igual a 4 vezes 16. Observe então que A5 é igual a 4 vezes 16 é o quê? É igual a 64. Observe que é o mesmo número que está aqui, 64, né? Isso é possível graças à lei de formação de uma progressão geométrica. Mas agora, supondo que eu não queira mais o termo geral, mas sim o somatório desses termos. Né? Eu quero aqui a soma dos termos de uma PG. Aqui, no caso, eu vou considerar primeiramente a PG finita, ou seja, ela possui fim. Então, vamos lá. Eu já adianto que o somatório desse número de termos é igual a 1 vezes a razão AN menos 1 sobre a razão menos 1. Mas como que eu achei esse valor aqui é o mais interessante? Vamos lá. Supondo que eu tenho uma PG em que a soma do número de termos aqui é igual a A1 mais A2 mais A3 mais, aqui eu posso vir milhares de números aqui dentro, né? E vai chegar a ter o último termo, que eu vou chamar aqui de AN. Basicamente, a soma dos termos de uma PG seria isso. Para eu encontrar uma forma de calcular esse somatório sem ter que calcular todos os números com a calculadora, que seria impraticável, eu vou usar o conhecimento que nós já temos, que a soma dos números de termos é igual a A1, mais A2 é o quê? A1 vezes R, mais A3, que é igual a A1 vezes R quadrado, mais A4, que é igual a 1 vezes R ao cubo, e assim por diante, até o termo enésimo, que é o quê? É A1 vezes a razão, número de termos menos 1. Correto? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa progressão aqui, cara, e vou dar um jeito de eliminar todos os termos que tem aqui no meio. Eu vou multiplicar essa soma de número de termos aqui por uma razão. Então, eu tenho aqui que a razão vezes a soma dos números de termos dessa progressão geométrica. Assim, eu tenho que aqui é igual a 1 vezes R,
mais A1 vezes R ao quadrado, multiplicando em segundo aqui por R, mais A1 vezes R ao cubo, mais todos os termos que vem aqui no meio, mais A1 vezes R, se eu multiplico esse aqui por R, some com esse menos 1, RAN. Então aqui eu tenho a equação 1 e aqui eu tenho a equação 2. O que eu vou fazer agora é pegar esse segunda equação que eu fiz aqui, R vezes somatório de número de termos, menos o somatório de número de termos, e eu tenho que, se eu pego toda essa sequência e divido por essa, o que vai sobrar é só o que está na extremidade. Eu tenho que o termo anterior a esse é o próprio A1R-1, então eu pego essa daqui, e o que vai sobrar é o quê? A1RAN menos tudo isso aqui menos isso, observe que tudo isso aqui vai ser eliminado, esse que vai ser, esse que vai ser, tudo que está aqui dentro, e esse que também. E o que vai sobrar aqui é o A1. Daqui observe que você pode colocar em evidência a soma de número de termos, R-1, que é igual a A1 vezes RAN menos 1. Com isso, você tem que o somatório do número de termos de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo, vezes a razão, vezes o número elevado ao número de termos, menos 1. Esse R-1 passa aqui para baixo, como R-1. Agora você pode ver aqui que, algebricamente, você obteve aqui a soma do número de termos de uma progressão geométrica. Observe que é a mesma que eu passei aqui nessa equação, certo? Limpando aqui as anotações da tela, vamos fazer o somatório desse número de termos. Vamos fazer pelos dois métodos diferentes, né? Nós temos que o somatório de número de termos é igual a 4 mais 8, mais 16, mais 32, mais 64. 4 mais 8 é igual a 12, mais 16 é igual a 28, mais 32 é igual a 60, mais 64 é igual a 124. Essa é a soma dos números de termos. Agora nós vamos observar por essa equação aqui, que a soma do número de termos ela é igual a 1, que é igual a 4, vezes a razão, que é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2, elevado ao número de termos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5 termos, menos 1, sobre a razão, que é igual a 2, menos 1. Observe que isso aqui é igual a 4, vezes 32, menos 1, sobre 1. Observe que isso aqui é igual a 4 vezes 31, logo o somatório do número de termos é igual a 124. Assim, tanto por um método quanto pelo outro, nós encontramos os mesmos valores. Só que, para uma progressão geométrica de 300, 1000 termos, é muito mais simples você aplicar essa equação do que você ter que calcular todos os valores aí usando uma calculadora. Assim como uma progressão aritmética, numa progressão geométrica, você pode ter aí uma progressão geométrica infinita. E muitas vezes você quer aí saber a soma dos números de termos dessa progressão geométrica. Mas aí tem uma questão. É que uma condição necessária e suficiente para que uma progressão geométrica de razão R ela convergir, ou seja, dar um somatório finito, é que a sua razão ela tenha módulo menor que 1. Isso é dado até mesmo por essa equação. O somatório dos números de termos é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1 sobre r menos 1. Observe que quando esse número de termos aqui ele tende a infinito, se esse r aqui ele for um número maior que 1, observe que, por exemplo, 2 elevado a 2 é igual a 4, 2 elevado a 3 é igual a 8. Quanto mais esse n aumentar, se r aqui for maior do que 1, o que vai acontecer, quanto mais esse n aqui aumentar, tendendo a infinito, quer dizer que esse RAN tenderá a infinito, quando n tende a infinito, né? Ou seja, esse número aqui vai crescer absurdamente, então não vai ter fim, ainda mais que a progressão geométrica é infinita.
Sendo assim, esse somatório aqui ele vai tender a infinito. Então o somatório ele diverge. Mas agora, se o módulo dessa razão aqui ela for menor do que 1, o módulo é isso aqui, né? Então isso quer dizer que se a razão ela tiver entre -1 e 1, esse somatório aqui ele converge. Observe que um número entre 1 e 1, por exemplo, meio, o meio ele pode ser escrito da seguinte forma: 1 dividido por 2. Agora, se eu elevo isso aqui a 2, eu tenho o quê? 1 dividido por 4. Agora, se eu elevo esse 1 meio aqui a 3, eu tenho aqui 1 dividido por 8. Observe que quanto maior esse valor que eu estou elevando aqui ao expoente, para um número aqui menor do que 1, ele sempre vai tender a ser menor, né? 1 quarto e 1 oitavo, eu tenho que 1 oitavo é muito menor do que 1 quarto, né? É metade vezes, 2 vezes menor. Então, observe que quando esse valor aqui ele tender a infinito, esse valorzinho aqui, cara, ele vai tender a zero, né? Então, o que vai sobrar aqui? Se isso aqui tende a zero, né? Então, uma condição para que a PG ela convirja é que a razão, ela seja, o módulo dela seja menor que 1, né? O módulo dela esteja entre, o valor da razão ele esteja entre -1 e 1. E como curiosidade, você pode pegar em todos os livros aí que você tem, é que a razão, ela nunca é maior do que 1 para os exercícios que você faz, né? Com isso, quando tende ao infinito, esse valor aqui ele tende a zero, quando n tende ao infinito, mas isso somente para R menor que 1, né? Ou melhor, o módulo de R menor do que 1, né? Vai estar entre -1 e 1. Se isso aqui tende a zero, o que vai sobrar dessa soma de número de termos vai ser o quê? A1 vezes -1, que é igual a menos A1, sobre R menos 1. Escrevendo isso de outra forma, né? Multiplicando em cima e embaixo por -1, você tem que a soma do número de termos é igual a 1 sobre 1 menos R. Sendo assim, para uma progressão geométrica infinita, a soma dos números de termos é igual a 1 sobre 1 menos R. Vamos pegar, por exemplo, aqui essa equação e vamos pegar aqui essa progressão aqui. Ó. Eu tenho 5, eu tenho 1 e eu tenho aqui 1/5. Né? E essa PG aqui ela é infinita, né? Não tem fim. Então, vou colocar a reticência aqui. Então, vamos lá. Eu quero aqui... Normalmente, o que a gente faz é escrever em termo do primeiro termo, que é o A1 aqui, ela é igual a 5. E da razão. A razão é o quê? É 1 dividido por 5, é o termo precessor, dividido pelo antecessor, que é igual a 1 sobre 5. Assim eu posso falar que o somatório do número de termos dessa PG infinita é igual a 1, que é igual a 5, sobre 1 menos 1/5. Isso aqui é igual a 5 sobre... Aqui eu tiro o MMC. Aí é 5 dividido por 1 é 5, vezes 1 é 5 menos 1, né? Que aí vai dar 4. Manipulando os termos aqui, você tem que isso aqui é igual a 25 quartos. Então, observe, né? Como é que a razão ela é menor do que 1, esse somatório aqui ele converge. Ou seja, eu tenho aqui um somatório. Você pode verificar que isso aqui não converge se a razão for maior do que 1 nessa equação anterior, né? Você faz aqui a razão maior do que 1 e faz esse n aqui tender a um valor muito grande, você vai ver que esse somatório aqui ele vai divergir, ele vai tender aqui a um valor muito grande também. Com isso, pessoal, eu finalizo aqui esse vídeo falando sobre progressão geométrica. Caso tenha ficado alguma dúvida, faça os comentários aí abaixo. E caso tenha gostado do vídeo e se ele tenha te ajudado de alguma forma, clique no gostei e se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo ele for postado. Até a próxima!